Quando tudo parecia escuro e o reino de Portugal enfrentava a ameaça de perder a sua independência, o jurista João das Regras se levantou e garantiu a vitória no caso aparentemente perdido. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Aqui na igreja de São Domingos de Benfica, encontra-se o túmulo de João das Regras. Segundo o cronista e historiador Fernão Lopes, João das Regras teria estudado na Universidade de Bolonha, foi professor na Universidade de Lisboa, onde mais tarde teria desempenhado o alto cargo de encarregado ou protector, ou seria hoje equivalente ao cargo de reitor. Porém, o seu maior feito foi a sua atuação diante das cortes na crise de sucessão ao trono após a morte de rei Fernando I em 1383. Quando o rei Fernando morreu, ele não havia deixado herdeiros masculinos. A única herdeira ao trono era Dona Beatriz, mas ela havia sido prometida em casamento ao rei de Castela. Porém, tal situação não agradava a maioria dos portugueses, pois viram a possibilidade da união dos reinos de Portugal e Castela, e a consequência seria a perda da independência portuguesa. Começou então uma briga pelo trono. De forma magistral, João das Regras vem aqui a Coimbra e, diante das cortes, apresenta o argumento que negava a validade de todos os candidatos ao trono. Em sua inteligente argumentação, tanto Dona Beatriz como o rei de Castela e os irmãos ilegítimos de Fernando I não possuem direito algum ao trono. Cabia, assim, às cortes escolher livremente um novo rei. Foi dessa maneira que a dinastia Aves foi inaugurada, começando com Dom João I, um dos filhos ilegítimos de Dom Pedro com a Dona Teresa. Dom João, o rei, não merecia a coroa, mas por causa de um jurista, recebeu de presente o trono de Portugal. A Bíblia nos afirma que um dia todos nós iremos comparecer a um tribunal. E se aceitarmos o advogado que a corte celestial está oferecendo, poderemos também receber uma coroa e um reinado que não merecemos. Vamos estudar juntos este assunto tão fascinante do julgamento celestial. Vejam o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 14, verso 10. Leem comigo, pois quantos? Todos estaremos diante de Deus para sermos o quê? Julgados. Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que cada um de nós um dia vai ser chamado ao tribunal. Tribunal de quem? De Deus. Para o que acontecer? Para nós sermos julgados. A Bíblia diz que haverá um dia quando você e eu nos apresentamos diante de Deus e os anjos vão abrir os livros e o seu nome vai ser lido e a discussão vai ser você e eu. E esta é verdade, a Bíblia diz, para quantos? Para todos. Agora, nem todos. Quando nós pensamos em ir a tribunal, quando nós pensamos na ideia de nos apresentarmos diante de Deus para ser julgados, isso cria um certo temor em nós, um certo medo. E o diabo
tem se aproveitado disso para mais uma vez introduzir um engano nas cabeças das pessoas. Então, como resultado, em muitos locais, os pastores não gostam de falar do julgamento. Eles não falam do julgamento, porque ninguém quer ser julgado. Mas a Bíblia ensina, embora nós todos vamos nos apresentar diante de Deus para ser julgados, nós não precisamos ter medo. Alguns, quando se apresentam diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo vai entrar como advogado deles. E vai dizer: Pai, o meu sangue cobre todos os pecados deste indivíduo. Vejam o que a Bíblia diz. São João capítulo 5, verso 22. O Pai não julga ninguém, mas deu a quem? Ao Filho todo o poder para julgar. Espera aí. Quem é que vai nos julgar? Jesus vai nos julgar. Quem é que é o juiz? Jesus Cristo é o juiz. Agora vejam este versículo. 1 São João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem é nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Vocês estão vendo a imagem do julgamento de Deus? A Bíblia diz que no julgamento de Deus, quem é que é o juiz? Jesus Cristo. E quem é o teu advogado? Jesus Cristo. Imagine se eu tivesse ido a tribunal naquele dia com um advogado que era o juiz. Será que eu tinha ganho? A Bíblia diz que o juiz é o teu advogado. Essa é a verdade bíblica. Que o julgamento de Deus não é como o diabo quer que as pessoas pensem. Que o julgamento de Deus é Deus tentando fazer como você não entre no céu. O julgamento de Deus, de acordo com o ensinamento bíblico, é Deus fazendo tudo para que você entre para o céu. O julgamento de Deus é Deus dando todas as oportunidades. Para que quando você aparecer diante dele, a sentença não será culpado, a decisão não será culpada. O julgamento de Deus não é algo para evitar a sua entrada de Deus. O julgamento de Deus é Deus fazendo tudo para que você venha para o céu. Por essa razão, ele diz, o juiz é o teu advogado. Pensem bem, será que Deus mandaria os seus filhos lá do céu para morrer na cruz, para evitar que você entrasse no céu? Para ser um obstáculo para você entrar no céu? Se Deus não quisesse que nós fôssemos salvos, Ele não tinha enviado o seu Filho. Deus faz tudo para que os seus filhos sejam salvos. Ele dá toda a vantagem, tudo para nós. Os hebreus entendiam o julgamento dessa forma. No Canadá, eu não sei como é que é o sistema jurídico aqui em Portugal, mas no Canadá, quando você vem perante o tribunal, você vem com a presunção de inocência. Você é inocente. E a obrigação do governo é provar o quê? Que você é culpado. Mas para o hebreu, esse conceito não era o conceito deles de tribunal. Quando você vinha, eles traziam o homem acusado e o tribunal fazia tudo para provar a sua inocência, que ele era inocente. E é por essa razão que a Bíblia demonstra o julgamento de Deus como Jesus Cristo sendo o juiz e sendo o advogado. Tudo no julgamento de Deus está ao nosso favor. Mas aqui vem a escolha. Todos vão ter que se apresentar diante do trono de Deus para ser julgados, todos vão. Aí não há escolha. A escolha vem
em quem é que você vai levar com advogado. Quando o seu nome é chamado perante o tribunal de Deus, você tem uma escolha. Ou você vai enfrentar o juiz sozinho, ou você vai enfrentar com Jesus, o teu advogado. De quem é a escolha? A escolha é nossa. Você pode escolher. E nesta noite eu vou te dar a oportunidade de escolher. Se você quer enfrentar o julgamento de Deus sozinho, ou você quer enfrentar o julgamento de Deus com Jesus ao teu lado. A escolha é nossa. Agora, nesta noite, vamos apresentar um pouquinho de matemática. Quantos de vocês estão animados para ter uma matemática agora, né? Quantos gostam de matemática? Alguns, ok. Então, tem aqui uma linha numérica. Vem aqui, ok? Tudo do seu lado esquerdo, do meu lado direito do zero é negativo. Tudo do meu lado esquerdo, do vosso lado direito do zero é positivo, ok? Tá bom? Vem aqui, primeira pergunta. Se eu pegar menos 2 e somar, vocês vão somar, né? E somo 2 a menos 2, qual é a resposta? Menos 2 mais 2 é 0. Muito bem. Muito bem, passaram o primeiro teste de matemática. Agora, não é uma linha numérica, aqui é uma linha do tempo. Tudo do seu lado esquerdo, do seu lado esquerdo do zero, é antes de Cristo. Tudo do seu lado direito do zero é depois de Cristo, ok? Então, se nós começamos no ano 2 antes de Cristo, e eu somo 2 anos ao ano 2 antes de Cristo, que ano é que eu chego? O ano 1 depois de Cristo. Por quê? Porque não existe o ano 0, né? Então, entre 2 antes de Cristo e 1 antes de Cristo é 1 ano, e entre 1 antes de Cristo a 1 depois de Cristo é também 1 ano. Isto é um princípio importante para entender o resto da mensagem, né? Não vai precisar tirar a calculadora, mas isto é um princípio. Quando nós lidamos com datas, e nós vamos de antes de Cristo para depois de Cristo, ao passar do 0, nós temos que somar 1 a resposta, tá bom? Qual é o princípio? Quando vai de antes de Cristo para depois de Cristo, ao passar pelo 0, você vai adicionar o quê? 1. Isso é um princípio importante para lembrar nesta noite. Outro princípio. Nós vamos olhar uma profecia hoje. E para interpretar a profecia de maneira certa, este princípio é importante. O princípio é esse. Quando a Bíblia lida com profecia, quando a Bíblia apresenta uma profecia, o que eu falei? Uma quê? Profecia. Em tempo bíblico, profético, um dia representa um ano. Isso é em profecia bíblica. Lá em Gênesis fala de um dia da criação, mas isso é um dia literal, 24 horas. Mas quando o tempo se encaixa dentro de uma profecia bíblica, um dia profético representa o quê? Um ano literal. Como é que nós sabemos isso? Bem, em Números 14, 34 diz, segundo o número dos dias, 40 dias, cada dia representa o quê? Um ano. Este é um princípio importante para poder interpretar profecias bíblicas. Tá bom? Ok. Uma das noites, nós estudamos uma profecia em Daniel capítulo 2. Vocês lembram? O rei teve um sonho, ele sonhou de uma estátua metálica, que tinha 4 metais, não era? Ouro, prata, bronze e ferro. Depois tinha os pés, com quantos dedos nos pés? Em cada pé 5, né? 2 pés? 10.
10 dedos, e os pés eram o quê? Barro e ferro. Ok. Em Daniel capítulo 8, existe outra profecia que repete uma parte da profecia de Daniel 2. As pessoas me perguntam, por que é que Deus repete em Daniel 8 uma parte da profecia em Daniel 2? Bem, existe um termo teológico que chama em inglês é repetition and enlargement. Repetição e aumentar. Deus, em Daniel 8, que nós vamos ver esta noite, repete uma parte da profecia de Daniel 2, só que ele nos dá um pouquinho mais de informação. Okay? Nós não temos tempo nesta noite para passar pela profecia inteira. Então, tem uma parte da profecia de Daniel 8 que eu quero ser o foco nesta noite. Então, a outra parte nós vamos passar meio rápido. Eu vou só dizer a vocês o que é que dizia lá. Se você está me ouvindo e quer mais informações sobre a profecia inteira, se você tem interesse nisso, contacte nós através de info@ad7.pt e peça informação sobre a profecia inteira. É muito interessante a profecia. Em Daniel 2, tá bom? Então, eu vou passar por uma parte da profecia bem rápido e vamos focalizar na última parte, na quarta parte da profecia, que é o interessante para nós nesta noite. Tá bom? Combinado? Em Daniel 2, quem é que teve a visão? Foi o rei, foi um sonho, né? Em Daniel 8, quem tem a visão é Daniel. Daniel tem a visão. O que é que ele vê? Ele vê 2 animais. Ele vê um carneiro, é assim que se chama, né? Um carneiro, né? Com 2 chifres. E esse carneiro de 2 chifres representa que nação? Medo-Persa. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso que o anjo Gabriel diz diretamente para Daniel. O anjo Gabriel diz que aquele carneiro de 2 chifres representa Medo-Persa. Ele fala bem claro. Então, o cético, né, foi uma palavra que eu aprendi ontem. O cético diz, em Daniel 2, como é que você sabe que a prata representa Medo-Persa? Como é que você sabe? Mas o cético chega a Daniel 8 e o anjo diz, o carneiro de 2 chifres é Medo-Persa. E fala assim, direto. Não tem como esconder. A Bíblia dá os detalhes. Por quê? Porque a Bíblia quer que nós interpretamos a profecia de maneira certa. Depois dele ver esse carneiro de 2 chifres, ele vê outro animal, um bode. Agora, em Daniel 2, que nação veio depois da Medo-Persa? Veio a Grécia. Ele vê um bode. E esse bode tem um chifre grande. Esse um chifre no bode representa Alexandre o Grande. E a profecia continua dizendo que esse chifre do bode foi quebrado. E no lugar desse chifre apareceram 4. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande morreu, com 32, 33 anos, ele não tinha designado um herdeiro, alguém que ia tomar o seu lugar. Então, houve uma pequena luta lá, e o que é que eles decidiram? Eles pegaram o território da Grécia, que Alexandre o Grande tinha conquistado, e dividiram o terreno em quantas partes? 4 partes. De acordo com os 4 generais, cada um pegou uma parte. Então, na profecia em Daniel 8, diz que aquele chifre do bode quebrou e em seu lugar apareceram 4. Exatamente do jeito que a história diz que aconteceu. Depois, em Daniel 2, depois de Grécia, vem o quê? Vem as pernas de ferro, que representava que império? Roma. Depois vem a divisão do Império Romano em quantas partes? 10, representado pelos dedos dos pés, e depois vem a segunda vinda de Jesus. Aqui em Daniel 8, a terceira parte da visão é um chifre que representa Roma. E ao passar de todas essas partes da visão,
o anjo Gabriel vem e dá a interpretação. O bode significa isso, o carneiro é isso, o chifre. Para que Daniel saiba que ele está interpretando a visão da maneira certa. Tudo bem? São 3 partes da visão. Mas depois de ele ver isso, ele vê uma quarta coisa. E essa quarta coisa é que nós queremos focar nesta noite, tá bom? Aqui vem a quarta parte da visão. Primeira parte, um carneiro, um bode, um chifre. E agora vem a quarta parte da visão. Estão prontos? Começando no verso 14, eu acho. Ele me disse, até o que? Leia comigo. 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. O que significa isso? Bem, o anjo Gabriel veio a todas as partes da visão, o anjo Gabriel veio e explicou, deu a interpretação da visão para Daniel. Mas é interessante ler em Daniel capítulo 8, que quando essa parte da visão vem, o anjo Gabriel não explicou. Ele não explica em Daniel 8. Ele explica cada parte da visão, mas ele não explica a 2.300 tardes e manhãs. E a Bíblia diz que Daniel ficou preocupado, até ficou doente, porque ele não conseguia entender o que é que isso significava. O que é que ele sabia? Bem, é um número, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário diz será purificado. Agora, essa frase, o santuário será purificado, para o hebreu, tinha um significado muito específico. Para o hebreu, a frase, o santuário será purificado, significava o juízo. O juízo. Daniel recebe a interpretação de todas as partes da visão, mas nessa parte ele não recebe, embora para um hebreu a purificação do santuário, isso é julgamento. Mas vamos ver se nós conseguimos interpretar um pouquinho. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Por que tardes e manhãs? Por que usa a expressão tardes e manhãs? Por que não usa dias? Bem, porque o dia, nesses tempos, ia de quê? De pôr do sol a pôr do sol. Então, nós estamos aqui, sexta-feira à noite, né? Hoje nós contamos o dia de meia-noite. Então, até meia-noite é sexta-feira. Mas, nos tempos desta profecia, ia de pôr do sol a pôr do sol. Então, se nós tivéssemos hoje os dias de Daniel, já seria sábado agora. E a primeira parte do dia é a parte clara ou a parte escura? Parte escura. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 quê? Dias. Então, nós temos uma profecia que aparentemente fala a respeito do julgamento e nós temos esse número 2.300. Agora, embora o anjo não venha em Daniel capítulo 8 dar explicação, o anjo volta em Daniel capítulo 9 e começa a explicar a parte da visão que não foi explicada em Daniel 8. Vocês estão me seguindo? Em Daniel 9 começa a aparecer a explicação, que nos dá mais informações do que será que esse número significa. Daniel 9, verso 21 e 22. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente a voar e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele queria fazer o quê? Instruir-me. E disse, Daniel, saí para fazer-te o quê? Entender
entender o sentido do quê? Daquelas 2.300 tardes que ele não explicou da outra vez. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora, é importante que vocês me seguem aqui. O anjo vem para Daniel e diz: Daniel, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O hebreu pensa purificação no santuário, isso é julgamento. Agora, vamos voltar ao nosso princípio bíblico. Um dia profético significa, quanto tempo literal? Um ano. 2.300 dias proféticos são quantos anos? 2.300 anos. Então, o anjo está falando de um período de 2.300 anos. Desvende conosco a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14 no nosso próximo programa. Enquanto isso, visite o nosso website, reveja os nossos programas, deixe o seu pedido de oração e faça a sua doação para o nosso ministério. Bem, daqui de Monte Mero Velho é tudo para hoje. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.